Olá, tudo bem? Eu sou socialmente invisível e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você acha que Shumatsu no Valkyrie presta? É bom? Que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, primeiramente, né? Eu já fiz alguns vídeos sobre Shumatsu no Valkyrie e tal. Eu tô fazendo esse aqui simplesmente por conta de uma situação. Eu passo shorts do YouTube, vira e mexe, eu passo algumas vezes pra me distrair e tal. E uma coisa que eu venho me deparando é com uns vídeos que é tipo, acho que é verdades que ninguém aceita sobre Shumatsu no Valkyrie, alguma coisa assim. Que, mano, eu entendo que quando é esse vídeo, verdades que ninguém aceita sobre alguma obra, é naquela ideia de você só trazer a sua opinião sobre. Só que eu acho interessante, e me deixou até, era meio confuso, como as pessoas nem estão tentando em alguns desses vídeos. Pelo menos não parece que estão tentando. Porque, mano, sei lá, não bateu. Então, eu tô fazendo esse vídeo agora como verdades que ninguém aceita em Shumatsu, no Valkyrie. Só que eu vou trazer uma coisa mais relacionada à escrita. Ao invés de eu trazer a minha opinião unicamente, eu vou trazer uma linha relacionada à escrita. Vamos lá. Shumatsu no Valkyrie, ele é uma obra que é simples. Tem um conceito exagerado ali, uma ideia bem maluca, mas na prática ela é simples. Desde a primeira luta, Shumatsu não se preocupa em ser algo surpreendente. O que Shumatsu se preocupa? Nós vamos ter lutas legais de se ver. E é isso. É isso que é Shumatsu no Valkyrie. O que acontece com isso? Cara, os personagens, tem tanto da humanidade quanto das divindades, eles são simplórios. Eles não são complexos em sua maioria. São personagens mais simples. O Lubu é um personagem simples, Thor é simples, Adão é simples, o Zeus é simples. O que diferencia e traz algumas coisas diferentes para a obra? O que faz essas notas? O que traz essa diferença são alguns poucos personagens que eles têm uma história diferente. Como assim? Exemplo, o Sasaki Kojiro. Sasaki Kojiro, ele tem uma história sim, mas dentro do que tinha sido apresentado até agora, ele tem uma história mais trabalhadinha. Por exemplo, Lubu. Lubu, a história do Lubu. Ah, cara forte, que sempre foi forte, ficou mais forte, continuou forte, descobriu um ataque forte, entediou e morreu. Ficou entediado e morreu. Se entregou, porque estava entediado com o mundo. Thor. Cara forte, nunca teve desafio e entediado. É a história dele, praticamente, resumida. E, cara, isso não é um negócio. O Adão se revoltou, muito forte, habilidade bem apelona, ponto. E vamos lá, se for colocar outras coisas que ele fala, protegeu os filhos, ponto. Zeus, forte, até musculosamente forte, e pronto. O Sasaki, ele teve uma coisa diferente, exagerada, mas pelo menos diferente. Ele ser um cara que ia lá, ele perdia e ele treinava de uma maneira diferente, e aí derrotava o cara na mente dele e depois ia conhecer outros para treinar e tudo mais, mas ele nunca se dava o trabalho de derrotar a pessoa na realidade, mas ele sempre estava evoluindo e tal. Legal a história, é um conceito diferente. A ideia dele ser o maior perdedor do mundo, ele nunca ganhou uma única luta, é ridícula quando você traz pra narrativa. Porque, cara, eu vou te contar um segredo, tá bom? Normalmente, se aparece um personagem que é o maior perdedor do mundo, daquele universo, mas ele nunca ganha, mas ele é muito fraco, ele tá enfrentando um cara forte, a probabilidade, se ele não for realmente uma pessoa que é bem fraca e vai ter problemas, esse é um negócio só de ter problema e for ser eliminado, que normalmente isso não acontece, esse cara que nunca ganhou, que é muito fraco, vai ganhar. E cara, tem isso. Ele teve uma história diferente. Outro que teve um desenvolvimento diferente foi o Shiva. O Raiden também teve.
E aí deu um equilíbrio para as histórias dele, cada um deles com uma história diferente, uma história legalzinha. E esse é o ponto. O que faz Shumatsu ser legal de acompanhar? Você vê as lutas, que são legais, e os personagens que lutam, eles também são legais. Porque mesmo que seja simplório, a história deles funciona para fazer você se apegar. Se apegar não, né? Mas para você simpatizar. Isso é legal, mas a obra entrou em uma situação muito ruim agora. Por quê? O Beelzebub, que teve a luta dele há um tempo contra o Tesla, ele teve uma história complexa, muito interessante e bem diferente. E o Tesla, que a história do Tesla é, olha só ele criança, olha que legal, ele tinha um irmão que inspirou ele, sabia? Ponto final. A gente não viu a história do Tesla, a gente viu um fragmento da história do Tesla. O Tesla, que era o grande rei da criatividade, tem como arma uma armadura super tecnológica. Que assim, tudo bem, tem esse ponto, mas mano, sério que o cara é inteligente? Que a pessoa mais inteligente que eles colocam, a pessoa mais inteligente de toda a humanidade, vai usar como um armamento um robô, uma roupa robótica? E ainda vão vender que o cara é o cara mais criativo. Sabe, não combina. Pô, quer criatividade? Usa aquela ideia que eles usaram daquela gaiola de energia, só que ao invés de ser um ele com um robô fazendo as coisas, é uma gaiola de energia que literalmente tudo relacionado à energia o Tesla controla. E aí ele faz com que naquela jaula a luta, ele não precisa nem chegar perto do inimigo. A luta fica nas regras dele. Ele pode se mover rápido, ele pode atacar de qualquer ângulo na velocidade, praticamente na velocidade da luz, que é a velocidade, né, dos raios e tudo mais, do plasma, e tem ter todas essas coisas, sabe? Usar a criatividade para fazer a luta. Tanto que a luta do Tesla é a luta menos criativa que tem na obra, sendo até agora uma das lutas mais fracas de toda a obra. Ah, mas tem outras lutas. Não, a do Tesla é muito fraca. Você pode gostar da história que foram contadas e tudo mais, mas a luta em si é fraca. E é a luta que no final fala, ah, essa é a luta que representou a criatividade. Não, essa é a luta que representou a falta de criatividade que o autor teve. Ele não teve criatividade para fazer essa luta. Então ficou ruim. E logo depois a gente vem com outra que é ruim, que é a do Leônidas contra o Apolo. Leônidas que teve uma história fraquíssima, uma história muito fraca, que teve o personagem dele tem uma personalidade que não combinou, um estilo que não combinou. Mano, ele não funcionou, o Leônidas. Sendo bem, pelo menos pra mim, eu não consegui simpatizar com ele, eu não consegui gostar dele, eu não consegui nem achar o design dele tão legal. É legal quando ele tá com a roupa tipo, de espartano e tudo mais, beleza, mas quando ele coloca a roupa que ele usa pra lutar, não é legal. Não funcionou, eu não simpatizei com ele. E aí ele enfrentou o Apolo também não simpatizei com ele, mas ele é mais possível de simpatizar. Então, mano, olha, é aquela ideia. Shumatsu, depois do que fez na luta do Tesla e nessa do Leônidas, já não tenho muita vontade de ler e de continuar. E eu falo, o maior problema que tá tendo agora na obra, e esse é o maior que pelo menos eu não vi ninguém comentando, é a falta de criatividade para fazer algo interessante. Esse é o maior problema de Shumatsu no Valkyrie no momento atual. Existem mistérios que está sendo feito aqui e ali, está sendo trabalhado, isso é interessante, mas na luta, que é o que devia aprender a gente ter foco, a gente gostar, é fraco. E ficou fraco, né? Conforme o tempo passou, porque no início ela era boa. E aí ficou fraco. E esse, pra mim, pelo menos que eu vejo, é o maior problema de Shumatsu que ninguém aceita, porque eu não vejo ninguém comentar. Então, é isso. Bom, se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Se você gostou muito, deixa um comentário aqui embaixo sobre o que você acha. Você acha que as coisas que eu falei são problemas na obra, não são? Que se você concorda com o que eu falei ou não, que eu vou ficar muito feliz em ler e se eu tiver algo a acrescentar, em responder vocês também. Se você puder recomendar esse vídeo para alguém que você acha que pode gostar do meu conteúdo, eu vou ficar muito agradecido. Mas bom,
é isso. Aqui eu me despeço. Até uma próxima oportunidade.